Olá pessoal, vamos hoje fazer nossa videoaula sobre concreto, tá? Dando continuidade aos nossos estudos através da tecnologia aí à distância, tá? Nessa aula de hoje a gente vai trabalhar essas 8 etapas de preparação do concreto, tá? Esses são 3 conjuntos de aulas, nós vamos fazer a aula 1, a 2 e a 3. Que vai abordar todos esses 8 itens de produção do concreto, tá bom? Vocês vão falar do cimento, do preparo da mistura, do transporte do concreto, do lançamento, do adensamento, o que é a pega, a cura e, por fim, o endurecimento. O que é o cimento? O cimento é obtido material, é a nossa cola no concreto, né? Que é obtido da pulverização do clinker, que é um produto resultante de processos físico-químicos a elevadíssimas temperaturas. Ou seja, essas matérias-primas que são tiradas da natureza, materiais de calcário, conchas marinhas e materiais argilosos, argilas, xistos, ardósia e escória de alto forno. Essas matérias-primas, submetidas a elevadíssimas temperaturas, vão produzir um bloco, uma pedra, que é o clinker. Essa pedra será moída, né, na finura do que a gente já conhece, que é o concreto. Okay? Então esse é o nosso conhecido concreto, o nosso cimento, perdão. Concreto, os cimentos têm várias especificações, vários tipos de cimentos. Então nessa tabelinha ela vai nos ajudar muito a entender, ou seja, nós temos o cimento comum, né? O cimento de alto é CP de cimento Portland, né? Esse P de Portland vem na semelhança que a matéria tem em relação às rochas das ilhas de Portland, região da Inglaterra. Então, CP de alta resistência inicial, os cimentos de alto forno, os pozolânicos e de moderada resistência a sulfatos. E por fim, de alta resistência a sulfatos. Na coluna, aí você vê outras propriedades, né, que serão analisadas. A mais importante para a gente, claro, está aqui a questão das resistências em relação aos dias após a concretagem, tá bom? Então, a escolha do cimento é uma decisão do profissional a partir dessas suas características. Outra tabelinha que pode nos ajudar nas nossas escolhas, tá? Aqui, como o cimento é classificado, né? A partir dessa classificação, e a classe dele é a sigla e a classe é a resistência dele. Então 25 são 25 megapascal, 32 megapascal e 40 megapascal. Ou seja, aqui a classe dá uma informação importante, que é a resistência do concreto, tá bom? E assim algumas outras informações complementares que essa tabela poderá ser útil também. Mais outra tabelinha aqui, continuando, tá? Os concretos CP3, CP4, CP5, suas classes, tá? São informações que podem ser valiosas na hora da escolha do cimento. Isso é importante, uma boa leitura no livro didático, para que a gente possa aprofundar um pouco cada um desses cimentos e suas propriedades. Tá? O cimento, o tipo de cimento Portland, nessa tabela aqui eu acho que ela já é mais fácil e mais didática, a resistência à compressão, nessa coluna, o calor gerado na cura, que é uma reação exotérmica, né? E isso aqui é importantíssimo, porque um
cimento, uma concretagem, produz muito calor interno, que pode causar danos imensos na própria estrutura que vai ser concretada por força desse calor produzido. A impermeabilidade do mesmo e a resistência às águas agressivas, águas marinhas, por exemplo. Tá? Sua durabilidade. Tá? Na coluna, o tipo que melhor se aplica às condições que a gente precisa, tá bom? Então, cimento comum, com adição de compostos, alto forno, pozolânico, alta resistência, resistência a sulfatos, cimento branco, né, estrutural e de baixo calor de hidratação. Nesse gráfico, ele faz uma comparação direta em cima das siglas dos tipos de cimento, né, do CP1 até o CP5, e sua resistência em relação ao tempo, tá? É o tempo. Então, por exemplo, o CP5 tem uma resistência inicial bastante elevada, né, e termina também com uma resistência maior. E aqui você pode, portanto, escolher o material em função da sua necessidade. Tá? Veja que aos 28 dias todos caminham por se aproximar na resistência final com a diferença do CP5. Os pozolânicos, aqui são 3 cimentos que são escassos, são mais raros. Tá? Os pozolâmicos, que não são produzidos no Brasil, os aluminosos, tá? E os cimentos naturais, né? Que não são fabricados. Tá? Mas é importante a gente saber que eles existem, mas não são disponíveis facilmente aqui no nosso país. É importante destacar aqui que os pozolâmicos vêm de cinzas vulcânicas, tá? Por essa razão, a nossa dificuldade de tê-los em produção na indústria. Aditivos para o concreto. São muitos os aditivos. Então, os impermeabilizantes, os expansores, aceleradores de pega ou retardadores de pega, os incorporadores de ar, né, que ajudam na trabalhabilidade, os que retêm a água, retentor de água, os redutores de água, que é o inverso, os plastificantes, né, que também trabalham a questão da trabalhabilidade, e os superplastificantes. Aqui cada um vai em função da sua necessidade na obra. Se, por exemplo, um caminhão basculante um caminhão betoneira, que venha trazendo seu concreto, pode precisar usar um retardador de pega para evitar a perda do material. Tá? Então, isso são recursos utilizados em função das necessidades. O que é a pega? É um processo químico de hidratação do cimento. É uma reação entre o cimento e a água. Tá? E após a pega, inicia-se o estágio de endurecimento. Tá? A pega, ela pode ser analisada, seja do ponto de vista da temperatura, que para nós isso é muito importante, né? E outros aspectos como resistência elétrica e velocidade do som. Para nós o mais importante é a questão da temperatura, porque a temperatura precisa ser muito controlada quando da produção e lançamento do concreto, em função dos danos que ela pode causar. Tá? Aqui é um quadro importante também da resistência do concreto em relação ao fator água-cimento. Observe que o fator água-cimento, quanto menor, maior a resistência. Então, quando cai o fator água-cimento, ou seja, quanto menos água, melhora a resistência final. Quanto mais água, mais cai a resistência final. Claro que ao longo do tempo também, a idade, né, de 3, 7, 28 dias, vai melhorar, a resistência também caminha para crescer. As variações são água, cimento e tempo em relação à sua pega. Tá? A resistência mecânica é de onde a gente tira a principal característica do concreto, a resistência à compressão,
que é dado o FCK, né? E ele é a principal classificação do concreto em termos mecânicos, tá? Em termos mecânicos. A curva de Gauss nos ajuda a determinação das amostras dessa característica desse FCK, tá? Então é um dado estatístico, onde na média, ou seja, no centro da curva, a gente tem a resistência característica a 28 dias e os desvios padrões de 1,5, né? Desvio padrão é o que vai classificar os 5% que serão no início da curva e os últimos 5% serão desprezados, tá? Então o FCK, portanto, não é um dado de resistência, ele é um dado estatístico, não é um dado de resistência pontual de uma peça, é um dado de estudo de várias amostragens que terá como resultado o FCK. Tá? As padiolas são importantes para na hora que a gente vai fazer o traço do concreto, porque o traço é medido em volume ou peso. O traço medido em peso é muito difícil na obra, porque dificulta o processo de pesagem. O mais comum em obra, quando o concreto é feito em obra, é o traço em volume, e as padiolas servem para facilitar, favorecer a produção dessas medidas, tá? Vou deixar areia para a próxima aula, para que o vídeo não fique muito longo. Já já eu gravo a aula 2. Até mais.